Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz todas as tendências e aplicações de impressão 3D nos mais diversos segmentos industriais. Meu nome é Bruno Oliveira e hoje comigo aqui eu tenho Daniel Uamani, o diretor da 3D Criar. Daniel, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Imagina, Bruno. Obrigado, pessoal aí da Talk Blast também pelo convite. Sempre é uma oportunidade muito legal da gente conversar, a gente poder explicar um pouquinho mais o que está acontecendo no nosso setor, né, para as pessoas. Perfeito. A base do programa ela é sempre trazer, claro, conteúdo técnico também sobre manufatura aditiva, mas hoje o episódio ele vai ser voltado para algo um pouco mais sobre o olhar de negócios da impressão 3D, porque a gente está falando aqui hoje com muita gente de indústria plástica, de indústria de alimentos, metal mecânica. Então, o tema hoje vai ser os principais benefícios da impressão 3D. O que a empresa ganha de fato em tempo, em dinheiro, em solução quando coloca uma máquina de impressão 3D. Ao longo do programa, a gente, claro, vai falando um pouco dessas tecnologias, mas a vantagem de trazer o Daniel aqui, porque é um cara com muita experiência em aplicação, em desenvolvimento de negócios e encontrar soluções para cada tipo de indústria. Então, Daniel, acho que a gente pode começar com você se apresentando um pouco, fala um pouco de você, da 3D Criar, um pouquinho da atuação de vocês no mercado para a gente. Legal. Bom, como o Bruno já me apresentou, meu nome é Daniel Amani, eu sou o diretor de tecnologia da 3D Criar. Então a gente brinca que eu tenho a parte divertida do trabalho, né? A parte divertida do trabalho é a gente fazer pesquisa e desenvolvimento em cima de tipos de máquinas. Então eu analiso todas as impressoras que a gente compra, a gente ganha ou a gente testa e a gente decide o que a gente vai inserir no nosso mercado. Na parte dos materiais também. Então eu sou que nem aquele tio chato que recebe um vinho muito caro e fica, não, olha, sente o cheiro, olha aqui a coloração. O sommelier de Quando tudo, vem né? os filamentos caros, quando vem os materiais específicos, né? O meu barato é esse. Então a gente testa, a gente desenvolve, a gente vê aonde isso serve, né? Não adianta a gente ter uma impressora fantástica, ter material fantástico e a gente não conseguir aplicar isso de uma forma que traga um benefício, né? A 3D Criar é uma empresa focada em implementação de manufatura aditiva para profissionais. Então, a gente trabalha com todos os tipos de grandes empresas hoje. Eu treino desde uma Petrobras até uma Renault, uma Natura, uma Ambev. Então, esses clientes buscam coisas muito diferentes, mas todos eles têm uma coisa muito comum, né? Todo mundo quer tirar a vantagem para o negócio em relação à impressão 3D. Então, dificilmente eu tenho um cliente que ele está buscando colocar uma impressora 3D na empresa dele porque é legal, porque o pessoal do marketing pediu para fazer uns chaveiros, porque eu preciso fazer um troféu de funcionário do ano. É uma situação que para a gente não existe, né? Dado o tipo de máquina e o tipo de material que a gente trabalha, quando a gente começa a falar de negócio, começa a falar de consultoria de redução de custos, de melhoria de processos, isso não cabe, né? E faz todo sentido a gente ir buscar o que faz a diferença dentro da operação desse cliente. E cada cliente tem uma métrica diferente de sucesso. Tem clientes que vão buscar redução de custo, tem clientes que vão buscar redução de prazos, tem melhorias de qualidade, melhorias de montagens, de processos em geral, redução de pegada de carbono. Então, cada um tem a sua particularidade, né? E o trabalho meu e do trabalho da 3D Criar é realmente a gente encontrar o que é que faz a diferença dentro do negócio dele usando manufatura aditiva. Perfeito. Na verdade, já pontuou aqui basicamente toda a sequência do que a gente vai falar. E eu quero explorar um pouco mais isso, né? Porque o Daniel traz para a gente que existem dois caminhos para a manufatura aditiva e a impressão 3D ela foi muito tempo vista aqui no Brasil, principalmente, como a tecnologia que faz o chaveiro, que faz o suporte. Tem seu valor, mas não é o nosso foco, não é o foco da indústria, não é o foco da 3D Criar. E também todo o trabalho que a gente já fez entre aditiva e 3D Criar não mira nesse mercado. Uhum. Então, já pontua aqui que existe um outro caminho, que é a aplicação industrial. E Daniel, eu queria que a gente começasse falando um pouco mais sobre esses mercados, porque a manufatura aditiva, ela está presente na indústria do óleo e gás, como você falou, mas também está presente na indústria de alimentos, ela também está presente na montadora. Como é que funciona isso? Como é que vocês veem que uma mesma máquina, ela pode estar entregando solução, redução de custo, redução de tempo para empresas com aplicações tão diferentes? Como é que tu vê isso? Legal. A gente tem a felicidade de trabalhar com uma máquina que é uma fábrica de qualquer coisa.
independente da tecnologia que a gente vai usar para impressão 3D. Se eu vou usar uma tecnologia de filamento, de resina, de pó, de qualquer que seja a materialização, é uma máquina que pode fabricar qualquer coisa. Então, se um dia eu estou produzindo uma engrenagem, no outro dia eu quero produzir um molde de injeção e no outro dia eu quero produzir um protótipo. Eu estou fazendo isso com a mesma máquina. Então, a flexibilidade disso é muito grande. E isso leva a gente a conseguir atender indústrias muito diferentes, que quando a gente pensa assim, pô, eu penso numa Ambev, penso numa Renault, penso numa Natura, numa Petrobras, numa Nissan, são empresas que aparentemente não têm nada em comum. Elas fazem coisas totalmente diferentes, elas têm objetivos estratégicos totalmente diferentes, elas têm públicos totalmente diferentes. Mas quando a gente fala com o nosso grande público na 3D Criar, que é a parte de manutenção de ativos, de engenharia de confiabilidade, essas empresas querem exatamente a mesma coisa. Eles querem manter as máquinas funcionando, eles querem melhorar os processos de fabricação deles, eles querem cortar uma dependência de uma cadeia logística extremamente complicada ou demorada. E no final do dia, a impressão 3D faz isso por eles, de formas diferentes, de formas às vezes ligeiramente diferentes, às vezes com impactos diferentes também, e às vezes com custos que às vezes não são relevantes. Às vezes a gente pensa muito assim no custo, né? Quase todos os clientes que eu atendo, a gente precisa fazer uma prova de conceito, precisa gerar um atendimento para provar que existe um retorno de investimento financeiro em cima disso. E muitas vezes o jeito mais fácil de provar isso, olha, eu compro a peça tal por R$ 500 no mercado. Ah, agora eu vou conseguir imprimir ela por R$ 50. Nossa, estou tendo uma economia aqui de 90% de custos, que coisa incrível. É legal? É muito bacana. Só que às vezes tem indústrias de valor agregado alto que elas não estão nem aí para isso. Né? Que esses R$90, R$50 não vão ser nada. 90% não importa, porque depende muito mais, a ferramenta da impressão 3D, ela serve muito mais como uma coisa para não deixar o seu negócio principal parar, do que uma máquina para economizar dinheiro em algumas situações. E isso é uma coisa que tem começado a aparecer muito depois do Covid, que a gente sempre teve um discurso de fabricação local, de distribuição da produção, de corte de cadeias logísticas. E antes, né, a gente importava uma peça da Alemanha em 2 ou 3 dias. E chegava aqui rapidinho, DHL, Express e tudo mais. Hoje, é 5, 6 dias. Às vezes demora mais. Se não tem disponibilidade de voo, vai encavalando. Então, hoje, a parte de lead time tem sido muito mais importante do que a parte de custos propriamente ditas. Né? A gente tem um contrato corporativo, por exemplo, na Coca-Cola, na Solar do Nordeste. Acho que foi no segundo mês de contrato, uma das máquinas quebrou uma coisa que nunca quebrava, uma linha de invase de suco, daqueles suquinhos de capo, né? E não tinha no almoxarifado, fornecedor do Brasil não tinha que importar da Alemanha. Coisa de 5, 6 dias para chegar. E uma máquina parada 5, 6 dias numa fábrica dessas. Né? A velocidade que uma máquina de suco trabalha é tão ridiculamente alta que 5 ou 6 dias de produção é um prejuízo gigantesco para a empresa. Então eles imprimiram, conseguiram desenhar e imprimir durante a noite a peça, instalaram na manhã seguinte, funcionou mais ou menos, porque era a primeira vez que testaram aquela peça, funcionou mais ou menos, mas funcionou. Enquanto isso eles melhoraram um pouquinho, colocaram outra. Chegou a peça original, trocaram, colocaram a peça original e vida que segue. Nesse caso deles, se a peça tiver custado R$50 mil para imprimir, é barato. Se a peça tivesse custado 80, 100 mil reais, ainda era barato. Porque o custo de eu não ter uma máquina produzindo era muito maior. Então, quando a gente fala que, mas a impressora 3D é muito cara, mas esse material aqui é muito caro, existe um Mercado Livre e outro que é bem mais barato, né? Às vezes o custo não vai compensar a dor de cabeça de eu parar uma coisa, ter que fazer 2 vezes, testar, vai e volta, desentope, nivela, esse material não tá legal, para uma coisa que poderia resolver um problema muito maior na minha empresa. Então esse é o tipo de raciocínio que a gente busca nesses clientes, independente do segmento que eles atuam. Então é uma lógica que se aplica a todos esses mercados, né? Porque
esse ponto que tu traz, a impressão 3D, ela não está vinculada diretamente a eu produzir lotes incríveis de peças gigantes depois. Ela está muito mais no meio do processo, em eu fazer o reparo de uma máquina, ou até um pouquinho antes do processo, em fazer a validação de um projeto. Quando tu traz essa questão da cadeia logística que o Covid impactou, muitas empresas do setor automotivo ficaram reféns, né? Ficaram reféns de peças que vinham da China, de peças que vinham da Europa, e a impressão 3D ela conseguiu se mostrar realmente efetiva nessa situação. Então não é o custo da peça que eu estou produzindo, e sim o impacto que vai ter eu parar toda uma cadeia para isso, né? Muito, muito bem colocado. E nesse ponto, né, Daniel, eu queria que tu explicasse um pouco para a gente, porque tu mencionou, são 3 tipos de tecnologia que a gente tem principais, e todas elas podem ser usadas para trazer esse benefício, redução de custo, redução de lead time. Você vê alguma mais importante que a outra? Quando você entra numa empresa, o que faz você defender um projeto que vai levar à implementação de uma máquina de filamentos, ou uma máquina que vai usar resina líquida, ou uma máquina que vai usar matéria-prima em plástico em pó? O que você avalia nesse momento? O que a necessidade do cliente faz ele ir por um caminho para outro? Boa pergunta. Existem hoje, são 7 famílias maiores de tecnologias de fabricação, com várias subcategorias, né? E essas várias, todo dia aparece uma coisa nova. Às vezes é puro marketing, às vezes uma empresa lança uma tecnologia, essa tecnologia é inovadora, mas é a mesma coisa de sempre. É a mesma resina que polimeriza com uma luz UV, mas aí eles colocam um nome diferente. É o mesmo polímero em pó que está sendo sinterizado, mas agora tem um nome diferente. Mas essencialmente são as mesmas coisas. Estão dentro dessas 7 grandes famílias. E não existe o melhor. Essa é a melhor, né, em todos os aspectos. Isso não existe, né? Isso sempre vai depender de muitos critérios que a gente usa para analisar. E às vezes uma peça ela é factível em várias tecnologias diferentes. A gente fez uma vez um estudo para uma empresa de eletrônicos, eu não lembro qual que era, mas era de televisões. E parte da garra dos robôs deles, as garras eram pequenas, assim, coisa de 60 milímetros de comprimento, só que cada robô tinha dezenas de garras, então a fábrica tinha milhares disso. Essa garrinha podia ser impressa em filamento, em resina líquida e em sinterização de nylon, com benefícios técnicos das 3. Né? Como a gente faz para escolher uma coisa que, em teoria, dá para fazer nas 3 nas 3 tecnologias. Né? Aí é o cliente que vai mandar devido aos critérios que ele tem. Então, nesse exemplo, o filamento plástico era de longe a mais barata que tinha, mas de longe também era a que mais demorava. Sim. Resina líquida era muito mais rápida do que as outras, mas era muito mais cara. E a sinterização em pó, ela era um meio termo bom entre tudo. Fazia muito rápido a peça, mas também tem um valor um pouco... Fazia menos rápido do que a resina por conta do pós-processamento e resfriamento que eu tinha. Sim. Esse caso a gente conseguiu otimizar para imprimir em resina sem suporte em batches grandes, então nesse caso o cliente manda baseado no que é o objetivo dele. Se ele falar, eu preciso de 1000 dessas peças por ano, ok, vamos fazer em filamento. Eu preciso de 5.000, eu preciso de 10.000, a gente começa a ter que analisar um pouco mais profundamente. Vale a pena eu colocar 10 impressoras de filamento? Ou vale a pena eu colocar 2 impressoras de resina? Qual é a conta? Né? Então, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Na maioria das vezes, para a gente é muito claro qual tecnologia é melhor a gente recomendar, baseado em tamanhos de peças, níveis de precisão, é um trade-off, né? Não adianta, eu quero uma impressora de 50 centímetros e eu quero imprimir com uma definição de joalheria. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Ou você vai ter uma máquina extremamente específica para aquela aplicação que vai ter um custo também extremamente mais alto. A gente sempre vai ter que fazer um compromisso entre sempre vai ter. Ou eu vou abrir mão de agilidade, ou vou abrir mão de tamanho, ou de detalhamento, né? Sempre vai ter. A gente tem um cliente nosso no Sul que faz molde de fundição em uma máquina que a gente já não vende, porque a aplicabilidade dela era muito baixa, mas era uma máquina de 1 metro de cubo.
muito legal, mas as peças levam entre 3 e 4 semanas para imprimir. Nossa. Né? Porque ele imprime coisas de 60, 70 quilos de material. Então, quem realmente precisa disso, isso faz sentido naquele nível de precisão, é bastante específico. Tipo de material, né? A gente trabalha com termofixos, em resinas líquidas, termos plásticos, em filamentos, comportamentos mecânicos, tecnologias diferentes têm resultados diferentes. Né? Eu tenho o conceito de isotropia. Né? Para quem está assistindo, o conceito de isotropia quer dizer que a peça tem a mesma resistência mecânica em todos os sentidos. Em tecnologias de filamento, eu não tenho isotropia, eu tenho anisotropia. Depende de como eu imprimir, a peça vai ser mais ou menos resistente em algum sentido. Resinas líquidas e sinterização de pó, não. Elas já são um pouco mais isotrópicas, não 100%, mas muito mais próximas. Então é uma preocupação que eu não tenho tanto. Então peças que eu tenho encaixes de clique, clipes, dobradiças vivas, são casos mais interessantes para eu partir para resina líquida ou para sinterização de pó. Que são possíveis com filamento, mas aí a gente já tem que pensar muito na orientação da Tem que ser impressora. totalmente pensado para aquilo. Então não é mais aquela questão de extremamente fácil eu colocar para imprimir e ter a minha peça final. Eu já tenho que pensar um pouquinho mais no processo. E o custo de operação. Isso é uma coisa que muito pouca gente presta atenção. Por quê? Quem vende máquina dificilmente vai te abertamente falar, olha, mas aí, ó, não esquece que você tem que gastar tanto aqui de resina de limpeza cada vez que você for limpar a máquina inteira. Olha, não esquece que cada vez que você for trocar todo o pó dessa máquina, você tem que descontaminar ela inteira com aspirador anti-explosão. Olha, então esses custos de operação, eles são muito importantes. Às vezes tem cliente que simplesmente o custo de operação disso inviabiliza qualquer projeto. Se a gente pega máquinas, por exemplo, de Polijet, de tecnologia Polijet, ninguém fala isso, que se você não rodar a máquina quase full time, e você deixar ela parada por um tempo falando de alguns dias, um dia, 2 Pouco dias, tempo, então. você tem que passar um fluido de limpeza caríssimo nela inteiro, e depois quando você ligar, de novo purgar tudo isso. Então, os custos de operação, eles são importantes, né? É custo embutido, né? Tá para baixo do iceberg quando a gente olha, mas faz parte de uma análise de escolha de tecnologia. Perfeito. Então, não é só olhar na prática se a minha peça vai estar dentro da especificação, porque isso praticamente, de alguma maneira ou de outra, selecionando bem o material, as tecnologias vão entregar, né? Eu vou ter um material que em filamento, uma poliamida com fibra de carbono, vai me dar uma resistência tão boa que a minha peça vai poder ser feita aqui, ou uma resina líquida que vai favorecer a escolha aqui, ou um pó também para sinterização que vai permitir isso. Mas tem toda, então, uma questão por trás que não é uma conta tão simples, não é tão binário, né? Eu tenho que sentir também a capacidade técnica, talvez, não é um ponto importante? Ou isso hoje com o treinamento da equipe já deixa tudo mais homogêneo? Porque, por exemplo, é muito mais fácil a empresa ter um técnico que vai conseguir imprimir com filamento do que ele dominar as outras 2 tecnologias. Isso tem um impacto hoje na escolha ou o pessoal não se preocupa tanto com isso? Psicologicamente, sim. Na prática, depende muito do que a empresa pretende adquirir. E aí é uma filosofia que eu tenho. Né? A gente distribui 4 marcas diferentes de impressoras 3D. Eu não fabrico elas. Eu escolho o que tem no mercado, e eu escolho, quero representar esta marca por causa disso. Geralmente é porque são impressoras excelentes, tem hardware ótimo, software, visão da empresa, etc. E isso para a gente faz sentido na hora de operar, de um cliente operar. Até hoje, eu nunca fui numa empresa que o trabalho dessa pessoa, de alguém lá dentro fosse fulano de tal, impressor 3D. Nunca. Então eu já conheci designers de produtos, engenheiros de manutenção, de confiabilidade, de segurança no trabalho, de automação. Nunca conheci uma pessoa que o trabalho fosse fazer a impressora 3D funcionar. Seja qual for a tecnologia. De impressão 3D, essa função ainda é rara ou inexistente ainda na indústria. E deveria continuar sendo inexistente, na minha visão. Por quê? É um desperdício de tempo alguém ter que parar o trabalho principal para aprender a calibrar uma impressora, para aprender a testar se o material está na condição boa,
para aprender a desentupir um cabeçote, para aprender a trocar uma placa-mãe de uma impressora. Não faz o menor sentido, né? A impressora é para ela ser uma ferramenta como a multifuncional, como o computador, como qualquer outra coisa que você usa dentro do seu trabalho. Então, eu acho que é importante conhecer os fundamentos que vão levar a como você usa para as aplicações. E isso vai te levar a vários caminhos de designs otimizados para impressão 3D, de como você planeja suas séries de produção para que ela seja ótima em termos de velocidade, de produtividade, mas não como um profundo conhecedor de tecnologia, de apertar botões e apertar parafusos. Não é esse o objetivo da indústria quando está investindo numa tecnologia disruptiva, alinhada com a indústria 4.0 e tudo mais, né? A ideia é que ela seja uma ferramenta para facilitar e não tirar horas do meu engenheiro, do meu técnico, que muitas vezes é caro, para ficar na frente de uma impressora. E aí que vem, muitas vezes, né, como eu trabalho com materiais para impressão 3D, o Daniel, ele é um cara que traz soluções em equipamentos e também se beneficia de materiais. Quando a gente faz uma prova de conceito dentro de uma empresa, valida o material e aí passa uma máquina e passa um valor, nossa, mas no Mercado Livre tem um material que é mais barato, mas se eu importo do AliExpress tem uma máquina que é mais barata, mas e a confiabilidade dessa máquina e desse material? Será que a gente não está pagando barato agora e no final do dia eu estou despendendo todo o tempo do meu engenheiro para ficar fazendo manutenção ou calibrando a impressora manualmente? Essa é uma das grandes vantagens, eu acho que das impressoras que vocês trabalham, né, Daniel? É uma combinação de máquina e material, né? Acho que eu trabalhei com implementação de tecnologia a minha vida inteira, né? E sempre é uma combinação de tecnologia, de processo e de pessoas. Pô, eu tenho a melhor impressora 3D do mundo, comprei o material mais caro que existia disponível, e aí eu não comprei um treinamento, eu meio que deixei a galera rodar aqui e usar como é que é. Não era certo. Pô, contratei um consultor aqui da NASA não, que a SpaceX é melhor. Contratei um consultor da SpaceX aqui e tal, que vai dar todo o treinamento e tal. Pô, legal. Aí eu comprei umas impressoras aqui no AliExpress aqui, ó, que vai sair, ó, baratinho. Não vai funcionar. Então, se eu não tiver esses 3 pilares bem alinhados, não vai dar certo, né? Não adianta a gente querer muito boa vontade para ir e esses pilares não estão ajustados, né? Esperar resultados de acordo com o investimento que foi feito, se eu não também dedico um tempo de treinamento à altura. Eu tô comprando um equipamento, alinhado. não uma varinha mágica. Exatamente. Então, para ter esse benefício, né, que a manufatura aditiva pode trazer, independente da tecnologia, ela vai ser uma aliança entre alguns pontos. Vai ser uma máquina extremamente funcional, vai ser um material de qualidade que tenha repetibilidade, que eu possa confiar. Se deixar de noite imprimindo, eu vou acordar no outro dia e minha peça vai estar lá, mas também vem da capacidade de quem está operando e gerenciando. Não vou dizer operando, né? Porque operar, a gente quer que seja uma coisa simples, que seja colocar para imprimir e que nas máquinas já venha parâmetros para os meus materiais, que seja gerenciar essa produção, né? Uma coisa que eu acho que a empresa tem que se perguntar é aonde começa o controle de qualidade dela. Pô, seu controle de qualidade começa na hora que você pega uma peça impressa e quer medir. Tá bom. Você vai ter vários problemas nesse ponto. Você vai chegar nesse ponto de que, a peça saiu, não sei da onde, não sei que material, não sei quem que fez. Eu peguei aqui, medi, pô, a dimensão tá toda fora. A peça tá toda quebrada, tá toda frágil, tá? Eu não consigo rastrear da onde eu errei. Vou ficar imprimindo de novo 30, 40 vezes a mesma peça até dar certo? Vou um pouco mais para trás? Pô, meu controle de qualidade tá no material que eu compro. Pô, legal. Então você está eliminando uma variável. Pô, as peças ainda estão saindo de um dimensional esquisito, com fragilidade, não estão correspondendo a um datasheet daquele material legal que eu comprei. Seu problema está um pouco mais para trás. Pô, meu controle de qualidade está em qual impressora eu escolhi para trabalhar. Legal. As coisas ainda estão ruins. Quem eu escolhi para me dar o suporte, para me fazer uma implementação de qualidade e como que eu estou usando isso dentro do meu dia a dia. Como que estão os meus designs. Então, quanto mais para trás a gente jogar o controle de qualidade, muito mais fácil a gente vai chegar num resultado ótimo. Não, ótimo. Isso aí é uma perspectiva que acho que é importante quem está nos acompanhando entender, porque
A máquina pode ser perfeita, o material pode ser ótimo, se a gente não tem uma rastreabilidade de onde pode estar o nosso erro, a gente vai ficar dando volta atrás do nosso rabo, né? Então é importante que a gente tenha processos. Implementar uma tecnologia nova, como é de manufatura aditiva, ela exige um processo também que seja dedicado a ela, que seja pensado para ela. E o Daniel, ele trouxe alguns segmentos bem importantes que se beneficiam, né? Ele trouxe a indústria automobilística, ele trouxe a indústria de óleo e gás, falou de alimentos, bebidas também. A gente abriu um pouco aqui sobre os 7 grupos de tecnologia e os 3 tipos de materiais que são mais utilizados, mas também ficou uma coisa que me chamou a atenção e que pode fazer sentido para o pessoal que está nos ouvindo, tu comentou que a gente pode fazer moldes por impressão 3D, e isso afeta diretamente a indústria de transformação de plástico, que hoje é extremamente dependente de uma ferramentaria muitas vezes externa, de um terceiro, de moldes extremamente caros e que inviabilizam mesmo uma validação de um projeto. E aqui eu quero que a gente discuta um pouco, Daniel, talvez não só a fabricação do molde, mas como a impressão 3D ela pode trazer um benefício para esse tipo de indústria, a indústria de transformação de plástico. E aí pode ser desde protótipo a uma ferramenta até uma produção final, né? A gente passou por fases, né, antes impressão 3D era conhecido como prototipagem rápida. Se a gente olhar em literaturas mais antigas, né, você vai ver lá um livro de escola que escrito a impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é uma técnica, blá blá blá. E a gente felizmente saiu desse conhecimento popular de que só serve para fazer prototipagem rápida, muito porque os materiais evoluíram muito, as técnicas evoluíram muito, então a gente tem hoje gamas de produção para aplicação final, para peças de reposição, e agora a gente está entrando em algumas coisas muito intermediárias, né? Muita gente sempre viu a impressão 3D como inimiga das injetoras, inimiga dos centros de usinagem. É uma coisa ou é outra, né? A gente entrava, às vezes até hoje acontece. Que existe uma competição, numa fábrica, né? Aí alguém sempre pergunta, olha, quando que a impressora 3D vai substituir tudo isso aqui? Cara, nunca. Né? É uma caixa de ferramentas que você tem um martelo, você tem um prego, você tem um alicate, você tem ali uma chave de fenda, você tem ferramentas diferentes para as aplicações diferentes. E essa parte da indústria de transformação plástica, ela sempre foi muito pouco tocada por impressão 3D. Primeiro que é uma indústria que depende de altos volumes, então é difícil a gente ter uma indústria plástica de baixa tiragem, de baixo volume. Que os lotes sejam menores do que aquilo que justifica a fabricação do molde, né? Só para o cara ligar a injetora e calibrar ali, ele já gastou um tempão, né? Tempo, material. Uhum. E agora a gente está entrando um pouquinho além do que ele só fazer um protótipo, né? A gente tem clientes que são indústrias de plástico, que produzem séries e tudo mais, e antes eles estavam muito focados com a impressão 3D como uma ferramenta de protótipo. Um cliente encomendou aqui 50 mil desse item aqui. Eu não vou fabricar um desse daqui para o cara ver como é que é, com molde, com tudo mais. Mas ele imprimia em 3D, olha que legal, que bonito que é. Isso funciona até certo grau, a prototipagem ela atende até certo grau. Né? Como eu estou usando uma ferramenta diferente de projeto que vai ser fabricado de uma forma diferente, vou processar a matéria-prima de forma diferente, vai ter propriedades mecânicas diferentes. Principalmente aquele ponto que tu trouxe da anisotropia. E às vezes eu não vou ter também o mesmo material. Uhum. Às vezes a gente tem um cliente que fabrica sei lá, uma ferramenta qualquer lá de POM. Pô, tem POM para impressão 3D? Tem. Muito difícil achar nas Américas. Na Europa é mais fácil, nas Américas muito difícil. Pô, então não vou imprimir POM, eu vou imprimir com um substituto, vou olhar uma folha de dados, o que eu quero mais próximo é um copoliéster. Pô, legal, imprimir ali, pô, parece, mas se eu quiser fazer um teste real disso e dobrar, encaixar e clicar, não vai se comportar igual a peça injetada de POM lá na frente que vai acontecer. Não vai acontecer. Por uma validação funcional, a gente ainda fica um pouco Vamos limitado. Vamos ficar sempre limitados. Então, para resolver esse problema para essa indústria de injeção, agora a gente está entrando nessa era de explorar moldes impressos. Né?
é uma promessa antiga, né? Antes de eu começar com o 3D Criar, lá atrás, falava-se nisso, eu já tinha visto algumas demos e tal, mas fazer mesmo, nunca tinha visto ninguém fazer. Uhum. E isso começou de 1 ano e pouco, 2 anos para cá. Né? Alguns materiais com cargas metálicas, com cargas cerâmicas ou cargas de vidro, resistências muito altas, em tecnologia de resina líquida, têm produzido moldes pilotos para isso, ou moldes de baixa tiragem. Então é muito legal, porque eu tenho um lote de 5 mil peças para fazer. Pô, eu não vou usinar um molde de aço para eu fazer 5 mil peças, pequenas assim. Quanto que Mas sairia eu e não quanto vou que imprimir demoraria, 5 né? mil peças dessa. Uhum. Eu vou imprimir um molde, eu não vou imprimir, talvez eu não tire 5 mil peças nesse molde, a durabilidade dele é muito menor, mas talvez eu tire 1.000. E eu imprimo o mesmo molde 5 vezes. Ainda assim eu vou estar Às ganhando em tempo vezes, e dinheiro em redução de e custo, às né? vezes ainda flexibiliza a minha produção. Porque uma vez que eu dei um commit num molde que vai custar 300 mil reais, e aí eu comecei a fazer o produto e descobri que tem um problema no meu produto, tem um erro, né? A gente faz que nem o meu primeiro chefe fez quando eu fiz errado um projeto. Pinta de verde e joga no mato. Né? Não tem o que fazer com aquele molde. É praticamente impossível você conseguir remendar e reaproveitar aquele molde. Vai Uhum. fazer outro. Uma produção mais flexível, poxa, tem uma quantidade relativamente baixa de peças. Pô, injetei aqui 500. Pô, não tá muito legal. Imprimir da noite pro dia outro molde, no outro dia eu tô imprimindo a versão 2, tô fabricando Já uma estou versão 2, injetando tô novamente injetando outras outra, peças. um custo baratíssimo, né? Se a gente pegar um molde para injetar um copo desse daqui, não vai gastar R$ 1.000 de resina. Uhum. Então, quanto rápido é isso, quanto de valor é para uma indústria de transformação plástica, E que aqui, geralmente depende de velocidade para apresentar um protótipo e um projeto e um custo para um cliente. e esse é um caso que são os dois pontos, né? A redução do custo do material da peça, porque um molde metálico ele tende a ser algumas vezes mais caro, e a redução do tempo. Isso aí o pessoal ainda acha que não é possível, mas é de um dia para o outro eu É de um dia imprimo para o sim. outro. O molde para esse daqui, bipartido, a gente está falando em 6, 8 horas de produção. Com uma pós-cura UV que também Uma não hora e demora. meia. 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da espessura da peça. Algumas, né, a gente está falando, só para pontuar, para a fabricação do molde, a tecnologia mais indicada é a impressão 3D por resina que o Daniel mencionou, uma resina líquida, porque é a que vai trazer uma melhor qualidade superficial, né? Então a gente vai ter uma peça, um molde, ele vai parecer como se fosse usinado, se tivesse sido uma peça que é injetada, né? Uhum. Livre de rugosidades. Sim, e pode ser usinado por cima também. Também pode Eu sofrer usinagem. tem tolerâncias extremamente apertadas, usina por cima do molde impresso. E que isso com tecnologias de filamento, por exemplo, por mais que a gente tenha o melhor controle de altura de camadas e faça tudo na maior paciência e na maior qualidade, sempre vai ficar uma rugosidade, Uhum. né? Então a gente está falando de uma aplicação que vai demandar a resistência que a resina com carga cerâmica entrega, mas principalmente a qualidade de acabamento que a impressão 3D por resina entrega. Então, é uma vantagem competitiva muito grande para a indústria. Eu também acompanho isso, Daniel. Não é muito tempo atrás, é bem recente. E acho que esse vai ser um grande salto para a indústria plástica, né? Que hoje é dependente de matrizarias e muitas vezes, como eu comentei, são externos, são terceiros, né? Não é toda empresa que tem internalizada uma matrizaria desse jeito. É mais uma ferramenta. Mais uma É ferramenta na mais uma nossa caixa. opção, é mais uma coisa que acelera o desenvolvimento de produto, acelera uma fabricação, viabiliza outras fabricações que não eram possíveis. Uhum. Tenho certeza que tem vários clientes que. Qual é a quantidade mínima? 50 mil peças. Putz, mas eu preciso de 5 mil. Inviabilizaram vários Uhum. projetos. Tem empresas que nem ligam a injetora para essa quantidade, né? Nem prestam serviço para uma demanda tão baixa. Então existe um mercado ainda que pode ser atendido para quem vai prestar esse serviço, tanto da injeção de baixa tiragem, mas também da fabricação desse molde. Não sei se você tem cliente, possivelmente algum cliente seu é prestador de serviços também para a indústria, porque essa é uma outra maneira da indústria se beneficiar, contando com alguém que preste esse serviço, né? Como é que você vê isso? É um ramo promissor?
Aqui a gente está falando de prestação de serviços para a indústria, ou seja, tecnologias de ponta, manufatura aditiva que vai trazer uma solução para determinado segmento. Tem todo o valor de prestar serviços em peças sem grande funcionalidade, mas como é que você vê, então, um benefício para a indústria de contar com alguém que preste esse serviço de impressão 3D? Eu acho que tem prós e contras, e de todos os lados, né? Tanto da pessoa que presta serviço para a indústria, tem prós e contras, da indústria que recebe isso também tem. Eu sou muito partidário de que a tecnologia deve estar presente dentro da indústria, porque é lá que você toma o benefício real de tecnologia, que é acelerar a velocidade de entrega, reduzir custos, é cortar cadeias logísticas. Você, como uma indústria, comprar peças impressas em 3D, basicamente é você adicionar um fornecedor novo no teu hall. Que por mais que seja mais rápido do que outras tecnologias, ainda é um E intermediário. às vezes não é. Às vezes não é. Se você comparar uma tornearia que vai fazer umas peças usinadas em nylon contra um serviço de impressão 3D daquela mesma peça em nylon, provavelmente o serviço de impressão vai ser mais lento e vai custar mais caro. Sim. E aí a empresa que está fazendo isso, que está comprando esse tipo de serviço, ela vai cair no mesmo processo de antes. Ele vai ter que abrir uma ordem de compra, vai ter que ver se tem budget, abrir uma ordem de compra, passar por 3 cotações de mercado, vai para 3 fornecedores diferentes, aí a gente vai entrar em outro problema, aí vai vir uma ordem de compra, daí vai vir um lead time, aí vai vir uma entrega. No fim, você não está ganhando nada. Você só está comprando uma peça, comprando uma peça mais cara porque é impressa em 3D. Né? Muita empresa não tem a sacada de que se você redesenhar as peças para um processo de impressão 3D, vai ser mais barato, vai ser mais rápido, vai ser mais funcional, e isso sim pode ser uma vantagem da indústria comprar com um centro que tenha essa mentalidade, que tenha essa expertise. Que não seja alguém que pegue a peça como ela era injetada ou usinada. Ah, imprime isso aqui que quebrou. Ah, tá bom. O cara desenha lá igualzinho, pega e imprime e vai. Não tem uma grande vantagem nisso aí. Não tem. E é um trabalho complexo você entender aonde aquela peça é inserida, que tipo de material pode ser substituído, como eu faço para aliviar a massa, o que eu posso fazer nessa peça aqui para melhorar isso, né? Sem conhecer profundamente o processo daquela empresa, daquele cliente. Né? E o porte de compras também é uma coisa muito difícil, porque como que uma empresa vai especificar hoje que ela quer comprar essa engrenagem aqui em nylon? Ela vai especificar exatamente assim. Quero comprar essa engrenagem aqui em nylon impressa em 3D. Qual nylon? Qual a especificação de altura de camada, de preenchimento, de velocidades, de perfis de impressão? Qual tecnologia? Tecnologia, mas antes eu falo disso, nylon, né? pode ser SLS, pode ser FDM. Então, como que ele está especificando, vai chegar para o mercado desse jeito. E aí a gente tem centros de serviço excelentes, de tipo padrão europeu, que segue norma, que tem material de qualidade, que tem máquinas boas, que tem um olhar no processo, e você vai também cair no cara que tem 2 impressoras chinesas no quarto de empregada de casa. E que, por conta da descrição do projeto, se enquadra... Vai atender. Vai atender. Ele comprou um nylon ali de linha de pesca, não é nem para impressão 3D, colocou lá, imprimiu, tá muito mais ou menos, tá horrível, mas é uma engrenagem de nylon. Dentro do que foi solicitado e ganhou nos 3 orçamentos lá que a empresa pediu. Muito mais barato. Né? Então, isso cria um problema muito grande para o mercado, porque a impressão 3D cai num descrédito, tu fala, cara, a gente comprou peça impressa em 3D uma vez, não presta isso aqui. Mas o cara não comprou uma peça fabricada por impressão 3D. Ele comprou um pedaço de plástico derretido, que é uma grande diferença. E para a pessoa que presta serviço, também tem prós e contras nisso, né? Eu acho que o contra de você ter um nível de responsabilidade para determinados tipos de empresa pode pesar muito. Depende do nível de serviço, depende do nível de empresa, depende de criticidade de peça. Talvez seja um problema maior do que o que vale a pena abocanhar. Né? Embora, é claro, no lado pró, seja uma fonte de renda, seja às vezes recorrente por um bom período de tempo, né? Por um bom tempo. Então, eu tenho poucos clientes que prestam serviços assim para a indústria.
a maior parte dos clientes que eu tenho são indústrias propriamente ditas, uso Porque final. é um pouco do projeto de vocês, né, acompanhando os trabalhos da 3D Criar, é entrar na indústria, mostrar a solução da tecnologia, entender a dor do cliente, mostrar a solução da tecnologia e botar o equipamento, o treinamento, a equipe especializada que atenda essa demanda, né? Uhum. Basicamente é isso. E eu gostei aqui, Daniel, porque a gente trouxe, então, casos práticos de benefício para a indústria. É tempo, é redução de custo, é diminuir e encurtar essa cadeia logística, né? É trazer, muitas vezes, são peças que têm uma proteção intelectual dentro da companhia, Sim, e que bem eu não, lembrado. né? E que eu não posso ficar passando para terceiros, seja prestador de serviço de impressão 3D ou usinagem ou qualquer outra tecnologia. Então eu estou também me protegendo, né? Eu estou me protegendo meus projetos aqui. E aí eu queria ver contigo, a gente trouxe esses benefícios todos, a gente falou que existem várias tecnologias que podem atender diversas indústrias. O que faz hoje uma empresa não querer? Não. Vai o Daniel, vai a 3D Criar, fazem uma reunião, pegam todo o projeto do cara, da empresa, entregam a melhor solução, fazem a consultoria e mesmo assim, estando dentro de um custo ou não, o que faz a pessoa não querer seguir com a impressão 3D para dentro? Legal. Tem algumas dificuldades no processo, né? Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades é o que alimenta a impressora 3D. Né? Como eu gero os modelos para fazer isso? Por incrível que pareça, um número muito grande de empresas não tem impressão 3D, não tem modelagem 3D dentro de casa. Não tem um software de modelagem 3D, não tem uma competência interna para modelagem. Pô, é culpa das empresas que estão super atrasadas? Não, não é isso. Porque pra até então está gente, funcionando para eles. Pra gente é o tipo de público que a gente vai atender. Quando eu vou falar com uma montadora de carros, com certeza o pessoal da engenharia tem software 3D desde que existia computador. Aqueles 3D de fósforo verde no monitor e tudo. Eles tinham. Mas o pessoal que eu estou conversando hoje, de otimização de processo, de fabricação, não tem software 3D. Porque não é do dia a dia deles. Eles compram as peças prontas. Para que diabo que eles vão ter lá um Fusion, um CATIA, um NX? Não faz o menor sentido. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem tá nessa de que quem vai criar os modelos 3D. Então, isso é uma coisa que a gente tenta resolver de formas diferentes. A gente tem scanners para engenharia reversa, que ainda dependem muito de um operador, de um cadista em cima disso, né? O pessoal acha que scanner, pô, vou apontar aqui, aí sai pronto para imprimir em 3D, né? Sai a mesma peça fraturada. Não, nunca vai sair desse jeito, né? Mas eu acho que tudo é contornável. O grande problema tá que a gente, não é um problema, eu acho que é um problema barra oportunidade, é que a gente ainda está naquela curva ascendente de early adopters. A gente está hoje trabalhando com empresas que estão olhando a vanguarda do negócio, não que estão já comprando uma coisa massificada que já está pronta no mercado. Por exemplo, você conhece alguma empresa hoje que tem telefonia de telefone fixo? Nossa. Que tem lá, liga na parede, o terminal, aí tem um PABX, não sei o quê. Cara, não existe isso. Todo mundo é VoIP. Tudo nem deve existir mais PABX. Cara, mas há 10 anos atrás, você falava, o quê? Não, tem telefone na internet? Você é louco, cara. Tem que ter o fio aqui, porque senão o negócio não funciona. Não, mas olha aqui como é muito mais barato aqui, ó, é muito mais rápido, é fácil de distribuir e tal. Por A mais B era melhor. Mas é novo. Pô, não sei se vai funcionar direito. Eu tô vendo que você tá mostrando a conta, mas puta, não sei se vai funcionar direito. Essa descrença é onde a gente tá hoje. Essa mentalidade, então, eu sempre fiz assim, era dessa maneira, uma barreira contra um novo, tu posiciona como uma das principais motivos para não se adotar a impressão 3D ainda. Então, às vezes a gente pega um cliente que, vamos fazer um estudo, fizemos uma prova de conceito, e a prova de conceito, ela é feita para provar um conceito, provar um ponto. Então, qual é o ponto que eu estou querendo provar? Impressão 3D funciona para você imprimir peças de reposição e tem uma economia significativa. Esse é o ponto. Então a gente trabalha com o cliente, seleciona com ele algumas peças, umas 10 peças,
traz para nossa estrutura, a gente modela, vamos sugerir essa tecnologia com esse material, imprime aqui, essa aqui é um péssimo caso porque a geometria é ruim, porque não sei o quê. Né? Dessas 10, salvamos 8 peças aqui, imprimimos, levou lá, o cliente testou, 7 funcionaram, uma não, que é normal, né? Nunca funciona sempre de primeira vez. Pô, 7 funcionaram, legal. Olha, essas 7 peças, elas te economizam com a quantidade que você gasta dela por ano e quanto você compra, elas te economizam 80 mil reais. Legal. Pô, mas o seu contrato anual custa 150 mil, pô, não vale a pena eu comprar. Não, peraí. Eu tô te provando um ponto de 7 peças do seu inventário que consomem 5% das horas úteis da sua máquina, que te economizam metade do valor de um contrato. Né? Durante o ano, você vai desenvolver mais, a gente vai estudar mais, vai fazer mais coisas para maximizar o potencial disso, que se a gente explodir esse potencial, pô, isso se paga tranquilamente em um mês. Você paga um contrato anual. A prova mas que eu tu não sei se vai fez... funcionar com tudo, não. É o receio de que, pô, mas será que é? Acabei de testar 7 peças, né? 70% do que eu enviei funcionou e testou, mas será mesmo? Então a gente tem muito essa descrença ainda, que já é uma coisa que não acontece mais fora do Brasil. No Brasil é muito assim. Né? Eu converso com amigos que estão distribuidores também em Argentina, países emergentes. Eu acho que a gente é muito acostumado a tomar golpe. Então a gente fica sempre muito, pô, será que é mesmo, né? Parece bom demais para ser verdade às vezes também. É o que a gente estava conversando. No ano passado, eu e o Bruno, a gente foi para a feira da Formnext, né, em Frankfurt, né? E é a maior feira, uma das maiores feiras de impressão 3D profissionais, né, industriais do mundo. E a gente viu muito isso lá. Ninguém nessas feiras fala de peça de reposição, de assistência, de gabaritos, etc. Pô, por que não funciona? Não, porque todo mundo já tá careca de saber que Já funciona. tá internalizado Todo isso. mundo já sabe que isso funciona, todo mundo já viu isso funcionando em um monte de lugar. Então lá, o pessoal já está falando de manufatura constante, de design para manufatura aditiva, de produções em série, de pós-processamentos automáticos, né? Estou falando de outras coisas, né? Então essa é uma diferença bem grande, né? Então, voltando aqui, acho que as principais barreiras para adotar a manufatura aditiva tá numa falta de pessoas e softwares capacitados dentro da empresa, o que me chama atenção, mas talvez me chama atenção porque eu estou dentro da impressão 3D. Pensar que uma empresa não tem essa área desenvolvida de modelagem não existe quando tu já está dentro da impressão 3D, mas faz sentido quando a gente abre o leque e vê para as outras tecnologias. E A tem descrença... até uma história engraçada disso, né? Até te pausei, porque claro. a gente foi fazer uma implementação numa que era, acho que a 5ª ou 6ª planta da mesma empresa que a gente já estava. Então, pô, não é uma questão de cultura de empresa. 5ª ou 6ª planta da mesma empresa. Então foi um processo mais automático do que nas outras, que a gente teve que provar desde o começo como é que era. O pessoal chegou e falou: olha, o pessoal lá já tem e tal, a gente quer também aqui. Pô, legal, ó, tá aqui o contrato, vamos fazer. Foi rapidinho. Cara, a impressora chegou lá, né? Ah, legal, tá. O técnico falou: e que software vocês usam para modelar aqui? Tá? Falou: modelar o quê, né? Não, as peças pra gente imprimir aqui. Ah, mas tem que modelar para imprimir. O pessoal às vezes achava que a impressora olhava assim para a máquina. Vou imprimir uma engrenagem assim, para você. Vou olhar aqui, ó. Essa parte aqui da sua máquina tá travando. Vou imprimir aqui um gabarito aqui assim para você calibrar ela. Não, é uma tecnologia que ela já te traz uma vantagem de tu não... Computer to parts. A gente já tem a vantagem de ser do computador para a fabricação da peça final. Então, tudo que envolve a parte do computador, a gente tem que ter dominado um software de modelagem, até a própria engenharia reversa, o software de fatiamento da impressora. A gente não foge, a gente está falando de uma tecnologia que é extremamente dependente de software, né? Então, não tem como. Modelagem é fundamental para trabalhar com a manufatura aditiva. Mas então tu pontuou que pode ser a falta de equipe e de software dentro da empresa, pode ser uma descrença, mesmo a gente provando que dá certo e que vai se pagar, né? E um medo do novo. Porque, né, Daniel, e a gente pode pensar aqui uma coisa que a nossa indústria tem, e quando eu vejo, converso com o pessoal de fora, é potencial para utilizar a manufatura aditiva.
Isso é algo que me chama muito a atenção e que faz eu acreditar que esse mercado ainda cresce muito aqui, que com certeza a gente não estaria aqui conversando, a 3D Criar não estaria onde está se não acreditasse nisso também. Porque é um setor industrial muito grande. A gente está pontuando desde o início aqui alguns deles, como automotivo, indústria de alimentos, enfim, óleo e gás, indústria de transformação de plástico. Então, quantas empresas que ainda nem ouviram essa palavra, né? Ou que ouviram, mas, ok, é aquela tecnologia que faz o vaso, é aquela tecnologia que faz o chaveiro personalizado. Não, então tem um campo aí para a gente explorar, né? E comparando com o mercado lá fora, eu acho que é só uma questão de esforços de empresas como a própria 3D Criar, empresas outras que colocam também equipamentos aqui, a própria Aditiva que traz materiais para impressão 3D, comunicar isso, né? Então acho que esse é o ponto. A educação é muito a chave para isso. Hoje a gente vive num mundo que é muito rápido, trazer coisas para cá, trazer tecnologia, trazer informação, né? Um dos exemplos são as peças de metal, né? Que a gente imprimiu juntos. Exato. Né? Aqui no Brasil, nós imprimimos juntos as primeiras peças de metal da BASF, com o sistema da Ultimaker, com suportes cerâmicos. Né? Foi antes dos Estados Unidos, antes do México, antes de qualquer outro lugar. Putz, por que a gente não consegue colocar também outras coisas primeiro, né? Mais rápido que os outros? E essa questão, acho que ainda nem conseguiram chegar lá. Eles Não, ainda não tiveram uma liberação, então isso é um outro ponto, né? A gente está falando de uma tecnologia de impressão 3D de filamentos convencionais, a mesma máquina que o Daniel mencionou imprime o PLA, imprime a poliamida, nylon com fibra, mas ela inicia um processo de impressão 3D metálica que a gente concluiu aqui e apresentou, né? Então, tecnologia tem, potencial na indústria tem, pessoas que estão dispostas a trazer isso tem, e acho que esse é como um primeiro bate-papo que eu estou te trazendo aqui, Daniel. Acho que a gente não tinha como encerrar de uma maneira melhor, porque estamos provando para a indústria que é possível, que tem vantagem, que não é só uma tecnologia legal, apesar de nós dois sermos entusiastas da tecnologia, ela é legal, mas ela não é só isso, ela é uma ferramenta que traz redução de custo, de tempo e que agiliza processos. E aí eu gostaria, né, já para encaminhando para o fim, para quem está nos acompanhando, que você deixasse uma mensagem. O que você vê dessa indústria, fizesse também um pouco dos seus agradecimentos aí, e é isso. Pô, a mensagem a gente falou nos últimos minutos, né? Nos últimos 40 minutos aí a gente deve estar falando das mensagens, né? Mas eu quero agradecer muito você pelo convite, o pessoal da Talk Plastic por fazer essa iniciativa e disseminar informação de qualidade de uma forma gratuita, né? Acho uma coisa super importante a gente ter esse canal aberto, né? A informação de qualidade ela é uma coisa escassa. Hoje a gente entra na internet, pesquisa alguma coisa, a quantidade de desinformação que a gente tem, ou de informação que não serve para nada, é gigantesca. Então essa iniciativa de vocês, ela é muito aplaudida, muito bem-vinda pelo nosso setor todo. Perfeito, muito obrigado, Daniel. E pessoal, estamos encerrando esse episódio, então. A gente teve o Daniel Amani aqui trazendo toda a explicação de benefícios da impressão 3D dentro da indústria, benefícios reais e falando um pouco de cada uma das tecnologias presentes. Com certeza vai ficar o convite para o Daniel voltar e a gente bater um papo sobre outro assunto. Mas é isso, me despedindo aqui. Obrigado pela participação, pela presença de todos e até um próximo episódio.